Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui a gente analisa o que está por trás do que é debatido no Congresso, no Executivo, no Judiciário e por que tudo isso importa para você, que acompanha de perto as relações entre política, negócios e sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que costuma gerar certa desconfiança aqui no Brasil, mas que, quando bem compreendido, é uma peça fundamental de qualquer democracia. Eu estou falando do lobby. Nós vamos desmistificar o conceito, explicar como ele funciona, qual a diferença entre o lobby, advocacy e public affairs, e mostrar por que essa atividade, quando feita com transparência, é legítima e essencial para o funcionamento do Estado. Mas afinal, o que é o lobby? Você provavelmente já ouviu o termo lobby associado a escândalos, corrupção ou tráfico de influência. Mas na prática, o lobby é muito mais simples e muito importante. Ele nada mais é do que uma tentativa legítima de influenciar decisões públicas, levando argumentos, dados e propostas diretamente aos decisores. Ou seja, é o ato de representar um interesse junto ao poder público. Nas democracias modernas, isso é visto como essencial. Afinal, os deputados, senadores, ministros ou reguladores precisam ouvir diferentes pontos de vista antes de tomar as decisões. O lobby permite justamente isso, que setores produtivos, entidades sociais, empresas e grupos organizados possam dialogar diretamente com o Estado. E qual a diferença entre o lobby, advocacy e public affairs? Embora os termos às vezes sejam usados como sinônimos, eles têm enfoques bem diferentes. O lobby, ele é mais direto. É quando representantes de interesse se reúnem com as autoridades públicas para influenciar uma decisão. Isso pode ser feito por empresas, associações, sindicatos, ONGs, todos apresentando argumentos sobre determinado tema. Já o advocacy, ele tem um viés mais voltado à mobilização da sociedade. Ele busca influenciar políticas públicas por meio da opinião pública, por meio de campanhas, abaixo-assinados, pressão nas redes sociais, audiências públicas e por aí vai. É o que vimos, por exemplo, na campanha pela aprovação da Lei Maria da Penha ou da Lei da Ficha Limpa. E o termo Public Affairs, ou Relações Governamentais, é um guarda-chuva mais amplo. Ele abrange tanto o lobby quanto o advocacy, além de todo o trabalho de monitoramento, análise e construção de relacionamento institucional com o governo. Essas estratégias se complementam, e todas elas são legítimas quando feitas com transparência e ética. E no Brasil, o lobby ele é regulamentado, ele é reconhecido? A resposta curta é ainda não, mas estamos mais perto do que imaginamos. O principal projeto que busca regulamentar o lobby no Brasil é o Projeto de Lei 1202 de 2007, da autoria do deputado Carlos Zaratini. Ele tramitou por mais de 15 anos na Câmara dos Deputados e, em novembro de 2022, foi finalmente aprovado com alterações no texto original, o chamado substitutivo, de autoria do relator Lafayette de Andrada. Depois disso, o projeto foi enviado ao Senado e passou a tramitar sob uma nova numeração, o PL 2914 de 2022. Essa renomeação é comum quando projetos aprovados em uma casa legislativa seguem para análise em outra. Desde então, o texto está na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado Federal e está aguardando relatoria. E o que esse projeto propõe na prática? Basicamente, ele visa estabelecer regras claras e transparentes para a representação de interesses no setor público. Isso inclui a criação de um cadastro nacional dos representantes de interesse, ou seja, dos lobistas, o registro obrigatório de reuniões com agentes públicos do alto escalão e a obrigatoriedade de divulgar agendas, participantes
e temas tratados nessas interações. A ideia é simples: dar visibilidade a uma prática que já acontece todos os dias e fazer com que ela siga padrões éticos, isonômicos e acessíveis a diferentes segmentos da sociedade. E como está a probabilidade desse projeto virar lei? Na plataforma da Inteligov, nós usamos o nosso termômetro, que é uma ferramenta que mede a chance de um projeto ser aprovado com base em dados objetivos. Então, nós usamos movimentações recentes no Congresso, apoio político, urgência de tramitação e outros sinais para poder ter uma base de conhecimento. No caso do projeto de lei 2.914 de 2022, o termômetro hoje aponta cerca de 51% de probabilidade de aprovação. Ou seja, o cenário está dividido. E qualquer movimentação política, como a designação de um relator ou uma audiência pública, pode alterar esse número rapidamente. A Inteligov acompanha isso em tempo real, oferecendo não apenas um diagnóstico da temperatura de um projeto, mas também alertas estratégicos para quem precisa atuar no momento certo dessa tramitação. E como os brasileiros veem a atividade do lobby? Uma pesquisa do Instituto Data Senado revelou que mais da metade da população acredita que o lobby precisa sim ser regulamentado. Isso mostra que o tema não é rejeitado pela sociedade, mas sim mal compreendido. A mesma pesquisa mostrou que 76% dos entrevistados veem o agronegócio como muito influente no Congresso. Bancos, comércio e indústria também aparecem entre os grupos percebidos como os mais poderosos. Já os brasileiros em geral, a população, são vistos como muito pouco influentes. Isso reforça a necessidade de garantir acesso equitativo à representação de interesses, para que não sejam apenas os setores mais organizados ou os mais ricos que tenham voz. E como exemplo, o que a gente pode citar como caso legítimo de lobby e advocacy no Brasil? Para deixar tudo isso mais concreto, vamos a alguns exemplos de campanhas legítimas que mostraram como o lobby ou advocacy funcionam por aqui. A Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, foi resultado de intensa mobilização da sociedade civil com o apoio de organizações de direitos humanos e entidades de mulheres. Já a Lei da Ficha Limpa, de 2010, nasceu de um abaixo-assinado, com mais de 1,6 milhão de assinaturas, e foi levado ao Congresso por organizações da sociedade. Um caso exemplar de lobby do bem, feito com apoio popular e transparência. A reforma da Previdência, em 2019, teve forte articulação institucional do governo e de setores empresariais. O impacto estimado foi de cerca de 800 bilhões em 10 anos. E campanhas locais, como a da Avenida Paulista, aberta aos domingos, em São Paulo, mostram como a articulação legítima da sociedade pode transformar ideias em políticas públicas. Portanto, o lobby não é sinônimo de corrupção. Ele é uma ferramenta democrática que, quando feita com ética e transparência, pode sim fortalecer o processo decisório, pluralizar o debate e dar mais qualidade às políticas públicas. E o momento atual é estratégico. Com o PL da regulamentação do lobby em análise no Senado e o termômetro da Inteligov apontando aí os 51% de chance de aprovação, é um momento certo para a gente estar por dentro, acompanhar os próximos passos e entender o impacto que essa mudança pode ter no cenário político e institucional brasileiro. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas que também acompanham os bastidores do poder público e querem conhecer mais sobre o assunto, sobre lobby e advocacy. E se quiser monitorar o andamento desse e de outros projetos, conheça a Inteligov. A gente te ajuda a acompanhar cada movimentação antes que ela vire manchete. Até o próximo episódio!